Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, e nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês 3 plugins essenciais ali para otimizar o fluxo de trabalho dentro do SketchUp. E aqui eu estou falando de plugins desde a parte de modelagem até gestão de câmeras, tags, né, essa parte, até a parte de quantitativos, tá? Então vamos lá, estou aqui com o modelo do SketchUp pronto para eu mostrar para vocês, onde a gente tem basicamente uma planta DWG básica, simples para trabalhar. Então se eu entrar nela, né, a gente tem linhas, a gente tem componentes, então é uma planta simples aqui de AWG importada, então funcionaria com qualquer tipo de planta ali com essa estrutura, né, que é comumente usado no CAD com linhas, componentes e assim por diante, que é aquela famosa plantinha que a gente passa por cima, vindo aqui com retângulo ou com a linha, fechando, extrudando cada cantinho, que a gente perde um baita tempo do nosso dia fazendo esse processo, tá? Então o primeiro plugin que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, que é o CAD to 3D. Então basicamente ele vai pegar um CAD e passar para o 3D, mas ele tem também outras funcionalidades, né, para outras áreas que eu também vou passar para vocês nesse vídeo, beleza? Bom, e a primeira ferramenta que eu já vou passar para vocês é a ferramenta de fechar essas faces, justamente aquele processo que eu comentei de fazer a linha, extrudar, né? Então a gente pode vir aqui com essa opção de criar faces, ó, e automaticamente o próprio plugin já fecha os loops de faces ali para mim, sem eu precisar ficar criando manualmente. Já ligada na segunda função, né, que a gente consegue extrudar faces ali soltas no modelo dentro de um componente de forma geral. Então eu coloco uma medida aqui, por exemplo 3 metros, dou um enter e ele já extruda ali para mim todas as faces, tá, que eu preciso desse modelo. Vale lembrar que isso aqui serve para outras coisas também, tá? Então se eu tiver um monte de formas assim, uma do lado da outra, e eu quero extrudar todas de uma vez, né? Eu também consigo, no caso, criar um componente ou um grupo delas e extrudar, ou também sem grupo, tá? Ele também consegue fazer sem estar com grupo, extrudar um metro, por exemplo. Então eu extrudei todas as formas, um metro, sem necessariamente ser um DWG, nem nada do tipo. Então todas as ferramentas que eu mostrar aqui, extrusão, divisão horizontal, inserção de componente, pode ser usado em qualquer cenário, tá? Não precisa ser esse exatamente que eu estou passando aqui para vocês. Então sim, ajuda em um cenário global dentro da sua modelagem, né? E a próxima ferramenta é justamente para criar, né, para ajudar os fechamentos aqui dessas aberturas. Mas de novo, não só isso, qualquer função aí que você veja que faz sentido usar ela, vai servir, tá? Eu vou dar alguns exemplos também. Então basicamente ele vai ajudar naquele processo que a gente tem de colocar aqui, por exemplo, 1 metro, depois a gente sobe mais 1,10, depois vem aqui, extruda, fecha essa forma, né, de maneira manual, e depois vem com a ferramenta de borracha apagando essas linhas que sobraram, tá? Essas linhas coplanares, né? Então ele vai ajudar nesse processo, tá? Dei um Ctrl Z porque eu vou demonstrar a ferramenta agora para otimizar, né? Então não preciso daquela forma que eu criei. E como que a gente vai criar? Basicamente usar essa ferramenta de linhas horizontais, ela vai permitir com que você defina quantas linhas horizontais você quer criar. Então pode ser 1, 2, 3, assim por diante, conforme a sua necessidade. Eu vou fazer com 2 porque eu estou fazendo uma janela, né? Então vou ter o peitoril e a altura da janela. Aqui simplesmente eu defino a altura do peitoril em relação ao chão e a altura total dela em relação ao chão também, tá? Vou dar um OK, e é onde eu clico aqui, ele vai criando, ó, automaticamente. E note que eu não preciso estar dentro do grupo, tá, para fazer essa criação. Estou fora, ó, mas ele reconhece as faces dentro do grupo e eu consigo ir clicando e ele já ir reconhecendo para mim automaticamente. Isso é muito legal e muito fácil de você trabalhar no dia a dia. Então eu vou de novo criar 2, agora umas janelas de banheiro com 1,5, né? Eu vou criar aqui e aqui, prontinho, criados essas janelas, né? Agora eu vou criar as portas para finalizar. As portas eu vou ter uma linha horizontal que é de 1,10, né? E essa linha horizontal, então eu vou ter aqui, naquela porta dali, aqui. Então eu estava fazendo lento as janelas, né? Mas não preciso, eu já criei todas as portas aqui. É muito rápido o processo criativo com o CAD 3D, tá? Então muito rápido, muito prático. Vou agora usar a ferramenta de extrusão interativa, que ela faz o quê? Aquele processo de extrudar, tá? Então de você clicar aqui e ele já reconhecer quanto que ele tem que andar, né, até a próxima face e criar essa face para você. Então assim você consegue ir criando direto do modelo, só com um clique, sem precisar entrar, selecionar a face, dar o push-pull um por um, né? Você só vai clicando e o próprio plugin vai fechando para você essa forma, tá? Vai fechando
essas aberturas, né, que a gente tem no modelo, até ter o modelo totalmente fechado e limpo ali para fechar esse 3D. E por último, mas não menos importante, né, a gente tem ali a ferramenta de apagar coplanares. Então a gente tem às vezes no modelo essas linhas chatas que a gente precisa ficar apagando manualmente. Essa ferramenta vai ajudar muito, tá? Você clica nela, automaticamente o plugin lê o seu projeto e limpa. Nesse caso, por exemplo, ele limpou 53 arestas coplanares, ou seja, 53 linhas que a gente teria que apagar manualmente nesse modelo. Então só vou dar um OK e apagar as que ele não conseguiu identificar como coplanares, provavelmente por algum processo no Z aí, ou algo do tipo, ele não conseguiu calcular, mas no caso foram 3 linhas, tá? No resto, então a gente tira e limpa ali praticamente 90% das suas linhas facilmente, e você só finaliza, né? Só molda aquilo ali do jeito que vocês precisarem. Bom, e a próxima ferramenta, né? As próximas, na verdade, posso apresentar as duas juntas. Elas vão substituir um componente ou inserir a biblioteca manualmente. Por quê? Esse plugin vem com mais de 20 componentes dinâmicos já configurados, lembrando que é a versão 1, né? Então vai crescer conforme for passando o tempo, né? E lógico, você consegue também associar a sua biblioteca de componentes ao plugin, porque isso aqui é uma pasta local que ele usa para se basear. Então, lógico, você pode ter componentes de outros desenvolvedores, né, como o próprio Fábio Coutinho, que tem a plataforma que você baixa lá o SKP, como a parte ali do collection que você baixa o SKP, então você pode ter isso em sua biblioteca ali em downloads e usar isso como plugin para facilitar a inserção também desses componentes, tá? Então, o primeiro modo que eu vou passar aqui para vocês é o de substituição. Tá? O de substituição é bem legal porque ele vai ler todos os modelos e conforme você dá 2 cliques, ele entra no seu modelo. Então, a gente entrou dentro do componente, ele me mostra todos os componentes que a gente tem dentro daquele componente e quantos, né? Então, a gente tem 3 portas de 70, 4 portas de 80. Se eu clicar aqui, ele me mostra onde estão essas portas de 70 e eu consigo escolher o que eu vou alterar. Então, dentro daqueles 20 blocos, 20 componentes que eu comentei que já vem com o plugin, a gente tem colunas, parte de elétrica, interiores, janelas, marcenaria e portas. Eu quero portas, então eu clico aqui, escolho entre porta de abrir, porta de correr, né, de 2 ou 4 folhas, vou querer a de abrir e dar um substituir. Vocês vão ver que aqui a gente tem basicamente essas portas já colocadas ali, né, nos nossos modelos. Eu posso simplesmente posicionar elas da maneira que eu quiser. E o melhor de tudo, essas portas elas são componentes dinâmicos já, né? Então eu coloquei, beleza, alinhei. E o legal é que eu posso fazer com que agora elas fiquem do tamanho certo com um simples scale, ou então entrando realmente, né, nas opções de componentes dinâmicos dela e falando que, por exemplo, essas portas aqui tem 0.7 e não 1 metro ali. Então automaticamente ela já ajustou. Vou já aproveitar, vou só remover a primeira seleção ali, colocar 0,15, que é a espessura dessa parede nossa aqui, né? E prontinho, ó, tá definido, tá certinho colocado ali. E essa daqui eu só preciso então ajustar as propriedades, tá? Pode ver que ela tem bastante nível de detalhe. Então, se você quiser colocar guarnição, se você quer colocar algum tipo de representação diferente, você vai conseguir, porque é totalmente possível através desses componentes, tá? Então, essa ferramenta de substituição de componente ela é bem prática e bem rápida para você fazer substituição de diversas formas possíveis. Nesse caso, então, 80, vou ir para portas também e substituir para portas conforme eu precisar, ó. Então substituir de todas. Posso então, como eu comentei, fazer em lote através das opções de componentes a substituição para 80, que eu já vi que era o nomezinho dela lá, né? Então 80, tirar aquela ali, colocar 15. Lógico que eu sei as espessuras, né? Sei as medidas, mas aí é uma modelagem básica ali do Sketch que vocês já conseguem fazer e ajustar, tá? Ele não coloca exatamente na posição das portas por conta das origens dos eixos, né? Então não tem como ele fazer casar ali certinho. Na verdade ele casa certinho, mas não tem como fazer a orientação, a mesma orientação que está na porta do 2D, na orientação da porta do 3D, tá? Mas ali eu posso usar até outras ferramentas, né? Como o Curic Align, que é gratuito e é muito prático de fazer esse alinhamento também, beleza? Então, uma forma prática, rápida ali de você movimentar, posicionar e definir ali os seus componentes. E a última opção é a inserção de componente, que a gente pode fazer com uma biblioteca a partir daqui, ou então em outros, né? Como por exemplo, eu posso pegar também componente dinâmico, tá? Só uma observação, então eu posso colocar aqui e ajustar a altura dela conforme eu precisar, e ela vai
se ajustando e interagindo, porque ela vai ter também a animaçãozinha por um clique, enfim, eu consigo definir da melhor maneira possível isso daqui. Bom, gente, então vim para um modelo um pouco maior, né, mais feito, vamos chamar assim, para mostrar outras funcionalidades aqui, as que eu já mostrei, na verdade, aplicadas numa parte mais interna, que também dá para fazer, e um pouquinho do próximo plugin, que é o File Manager aqui, né, então, basicamente, a gente consegue gerenciar todas as nossas cenas, todas as nossas vistas de uma maneira muito mais prática. Por exemplo, nessa cena aqui, ó, a gente tem nesse arquivo, na verdade, a gente tem basicamente, ó, a gente tem basicamente 45 cenas ali aproximadamente, né, fazendo uma conta rápida aqui, mas dentro disso, se a gente fizesse um gerenciamento por aqui, ia ficar uma bagunça quando a gente fosse levar para o layout, então precisa acessar a vista certa, e nisso a gente consegue gerenciar. Então criar um grupo de vistas, por exemplo, vou colocar aqui vídeo, YouTube, criar, eu consigo através disso pegar essas cenas e colocar em um grupo. Isso facilita muito quando a gente quer, por exemplo, quero ir para a planta baixa de construção. Dou 2 cliques, ele vai para a planta baixa de construção. Quero uma planta baixa de reforma. Dou 2 cliques, ele vai para uma planta baixa de reforma. Quero uma planta baixa limpa ali, vamos chamar assim. Ele vai para uma planta baixa limpa. Uma planta baixa do existente atualmente. Ele vai para uma planta baixa do existente. Então é muito prático, muito rápido você ir. Quero ir para uma vista interna de paredes que eu estou vendo a paginação. Eu quero a vista 3 da cozinha. Beleza, ele vai para a vista 3 da cozinha para você aplicar isso daqui e verificar. Então essa é a primeira e uma das vai ligar tudo, vamos chamar assim, desse plugin, que ele é gerenciamento de vistas, né? Que a gente consegue então facilmente ir para a vista que a gente quer, olhar, ver como isso aqui está sendo colocado de uma maneira muito mais prática do que pelas cenas padrões do SketchUp ou algo do tipo. A gente também consegue, lógico, adicionar novas cenas e definir. Então, se eu vim adicionar cenas, eu coloco direto já o nome, sem precisar criar primeiro e depois modificar o nome. Então, eu já faço os dois juntos, né? Uma coisa simples, mas que otimiza bastante ali na hora de você ver. Vou colocar vista YouTube para mostrar para vocês. E através disso eu já consigo, lógico, posicionar elas dentro das cenas do YouTube, ó, que quando eu quiser, todos 2 cliques ele vai para a cena diretamente, beleza? Bom, então para continuar mostrando as funcionalidades, eu vou para a planta baixa, né, aqui que a gente tem. Então a gente tem a de construção, reforma, né, então completo aqui, né. E vou mostrar outra funcionalidade que é o atualizador ali de cenas, tá, que é esse daqui. Então, basicamente, ele aplica um estilo à cena. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero essa cena aqui para exportar para CAD, né? Eu posso vir aqui, aplicar o estilo CAD e automaticamente ele vai estar pronto para ser exportado. Ou então, quero passar para um estilo de layout, ele vai passar para o estilo layout. Renderização, que é um estilo com PBR aplicado, né? A gente tem vídeos aqui no canal falando de PBR também. Ele vai aplicar aqui esse estilo mais renderizado. Então eu consigo definir e colocar esse item, né, dentro desse processo. E lógico que eu consigo vir aqui e ajustar o zoom, a escala, por exemplo, definir o tamanho da folha e a escala que eu vou trabalhar. E o plugin me dá um preview para eu ver o tamanho que isso aqui está definido dentro dessa folha. Então eu sei que é 1:50 nesse caso, ia ficar dentro da folha, ia ficar certinho desse tamanho mais ou menos quando eu mandar para o layout. Já 1:25 ia passar da minha folha, eu não ia conseguir trabalhar com essa escala. Então eu consigo ter noção de como isso aqui vai ficar depois no layout, já aqui, e já deixar a cena certa também, porque eu não sei se já aconteceu com vocês, de definirem a escala no layout e ficar ou gigante ou muito pequeno, você tem que ficar movendo, pode economizar um tempinho isso daqui, tá? E o que é legal é que com isso você consegue usar a próxima ferramenta e alinhar todas essas vistas, porque a construção tá certa, agora a reforma existente está desalinhado, né? Então você consegue ir para uma vista, falar que você quer alinhar essas cenas e falar, por exemplo, eu quero que a construção alinhe, use de referência, na verdade, a câmera para as outras plantas baixas também. Então vou selecionar todas as plantas baixas e dar um OK. Prontinho. Agora se eu for para as outras, vocês vão ver que elas vão estar todas alinhadas. Eu não preciso me preocupar de ficar movendo uma por uma, ou ter aquele problema, né, de uma tá aqui, outra tá ali, ter que ficar mexendo. Não, aqui tá alinhadinho. Então quando eu ir pro layout e trocar a cena, por exemplo, vai estar perfeito uma em cima da outra, vai otimizar bastante esse processo, embora simples, bem funcional, tá? E outra coisa que eu consigo é o que? Copiar as tags, tá, de uma vista para outra. Por exemplo, a gente tem essa planta aqui de teste, tá, que eu coloquei. Vamos supor que a gente queira os mesmos layers que estejam em reforma nessa daqui, ó, mas a gente não tem, tá vendo? Então o que a gente vai fazer?
A gente vai até a cena que a gente quer copiar as tags, né? Vai vir aqui em copiar tags. A gente vai usar a cena de reforma, por padrão ele pega ativa, mas você pode escolher também, caso você queira outra, né? E a cena de destino. A cena de destino eu quero essa. Se eu quiser mais de uma, pode ser também. Por exemplo, eu tenho várias cenas 3Ds, eu quero tirar as decorações, ou quero tirar os layers de renderizadores, eu posso tirar de todas de uma vez só, tá? Nesse caso eu só quero passar para essa cena realmente. Com isso, prontinho. Agora a reforma tá assim e a outra também tem todas as paredes que tem em reforma, ou seja, ele aplicou todos os layers que tem em uma aqui também. Então é bem legal, é bem prático de você otimizar essa troca, essa cópia, né, de layers de uma cena para outra. Bom, e para finalizar, eu tenho aqui o duplicador de estilos que a gente consegue, né, fazer cópias, na verdade, de um estilo em massa. Então vamos supor que a gente queira essa planta baixa e algumas vistas aqui de baixo copiadas todas para um estilo CAD. Eu seleciono qual que eu quero, aqui está esse estilo CAD, eu clico, duplico, ele duplicou 6 cenas automaticamente para mim com um clique, né? Então se eu vim aqui agora, ó, lá nas cenas que a gente tem, deixa eu abrir de novo o gerenciador aqui, a gente tem aqui embaixo cenas no estilo CAD prontas para serem exportadas, por exemplo, né? Isso já alinha direto à última função, que é o exportador DWG, onde eu consigo selecionar, inclusive filtrar, né? Então vou colocar CAD para selecionar as que ele duplicou, e eu consigo selecionar todas e já exportar tudo de uma vez em lote para DWG. Ele vai usar a mesma exportação do SketchUp. A diferença é que eu não preciso clicar em um, depois clicar em outro, depois clicar em outro. Não, ele já faz todos de uma vez só. E eu consigo isso daqui em vários arquivos DWGs já prontos, tá? Bom, e para finalizar, a gente tem aqui o de quantitativo, que a gente pode quantificar tanto componentes quanto materiais do nosso modelo, né? E o de componente, a gente tem uma lógica bem clara, que a gente tem aqui os grupos que eu posso configurar, deletar, adicionar novos, né? Se eu vir aqui em nova categoria, eu digito, por exemplo, mobiliário, e salvar, e ele salva aqui para mim, ó, essa categoria, e em engrenagem eu configuro as colunas que eu quero adicionar. Aqui então a gente tem itens, quantidades, materiais, dimensões gerais, área, volume por padrão, mas eu consigo adicionar qualquer parâmetro customizado, qualquer parâmetro personalizado do componente, de componentes dinâmicos, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui preço, é uma chave de D preco, né, que seria do componente dinâmico, eu posso adicionar aqui e aí eu adiciono os meus materiais. Então, por exemplo, eu vou adicionar essa cadeira, pode ver que aqui está ND, porque a gente não definiu nenhum ainda para ela, mas se eu vim aqui em atributos do componente, criar qualquer atributo aqui como aquele ID e eu colocar um preço aqui para ela, colocar 20, por exemplo, né? Eu consigo atualizar e automaticamente ela vai ser considerada com preço de 20. Então eu consigo adicionar informações BIM no meu modelo do SketchUp, né? E isso ser automaticamente atualizado na minha planilha. E aí então eu vou adicionando no meu modelo, né? Por exemplo, esse sofá aqui, eu posso ter o preço aqui de 1000. Então vou adicionar. E eu posso fazer isso com qualquer item aqui, né? Inclusive que se repete, por exemplo, essa mesa cabeceira. Eu posso falar que essa mesa cabeceira, né? Ela tem o preço ali de 50, por exemplo, e eu vou adicionando e compondo o meu modelo, ó. E o que é legal é que conforme eu vou compondo esse meu quantitativo, né, eu posso vir aqui nessa lupinha e ele seleciona para mim, ó, no meu modelo, todos esses itens para eu ver onde que eu tô, o que que eu tô mexendo, como que eu tô trabalhando, e depois eu posso exportar isso em CSV, tá? Eu posso, por exemplo, exportar aqui o mobiliário CSV, e abrir na planilha padrão. Daqui a pouco eu vou abrir e mostrar como é que fica aí para vocês, tá? Bom, e antes de eu abrir, né, eu vou mostrar aqui a de materiais. A parte de materiais eu vou trabalhar de uma forma bem simples também. Eu posso customizar aqui as colunas, tá? Colocando inclusive fórmulas, caso eu queira, por exemplo, colocar o preço, margem de erro, para já exportar certinho isso, né? Mas o mais legal é que eu tenho aqui alguns materiais nesse meu modelo e eu consigo pesquisar eles para adicionar na minha lista. Então, por exemplo, eu tenho aqui o porcelanato acetinado do YouTube que eu preparei aqui para o chão. Vou colocar porcelanato acetinado no YouTube, vou dar um adicionar, pode ver que ele já conta a metragem quadrada que eu estou usando no meu modelo. Eu tenho alguns da Porto Belo, por exemplo, que eu posso vir aqui adicionar. Ele vai adicionando para mim já sabendo quanto que eu estou usando desse material dentro do meu modelo. Isso é muito legal e muito prático de eu trabalhar e já exportar o meu material, já exportar essa lista de material
pronta, seja em CSV ou HTML, para você abrir no seu Excel, no seu pacote Office, né? Sem você precisar ficar medindo, anotando, nem nada do tipo. O próprio plugin vai medir para você e quantificar e definir isso daqui da melhor forma, tá? Bom, então aqui é o quantitativo que ele gerou, né? A gente tem aqui os itens que a gente adicionou, a quantidade, as dimensões, aqui o preço que a gente definiu pelo componente dinâmico. Então tudo que estava lá, tanto para componentes quanto para materiais, está exportado aqui no CSV para você conseguir trabalhar e gerar ali o seu orçamento para finalizar, né? No Excel, no LibreOffice, onde você quiser, tá? E eu vou deixar o link direto aqui da Hold, que é a página aqui onde tem os plugins para vocês darem uma olhada, tá? Então, a minha página da Hold, né? E aí tem os três, ó, File Manager, Cadastry e o quantitativo, que são os que eu passei aqui. E aqui a gente tem o conjunto, né, com os três, tá? Então, os três juntos ali. Lembrando que é o licenciamento que você paga uma vez e tem acesso a todas as versões que saírem, tá? Então, essa é a primeira versão e todas que saírem a partir daí com muito mais ferramentas, né, componentes, vocês também têm acesso, beleza? Muito obrigado e até uma próxima.